Essa história começa com a chegada da família real portuguesa em 1808 e aí damos um salto no tempo para a proclamação da República, lá em 1889, duas datas que marcaram o início e o fim do século XIX no Brasil. Muita coisa aconteceu entre esses dois momentos importantes e decisivos para o país. O ouro havia se esgotado na maioria das minas e começaria outro ciclo econômico, o do café. A independência da colônia seria declarada e nos tornaríamos um império. Entraríamos em guerra contra o Paraguai. A escravidão seria abolida, a indústria nacional dava os primeiros passos e as ferrovias eram construídas. A população urbana crescia e o movimento migratório também. Olá, amigos da história! Como vivia a sociedade brasileira do século XIX? Quais eram as condições de vida naquela época? Para começar, quem eram essas pessoas que formavam a população do país? Bom, o primeiro censo demográfico para contar a quantidade de habitantes no Brasil foi realizado em 1872, a mando de Dom Pedro II, por meio de um projeto aprovado por senadores e deputados. A contagem feita no segundo reinado revelou que o país tinha então quase 10 milhões de habitantes. Desse total, 1,5 milhão era de pessoas escravizadas, ou seja, 15% da população, entre africanos e brasileiros. E mais da metade foi declarado preto ou pardo. 38% eram de brancos e 4% de indígenas. O país era quase todo católico e a maioria da população era de analfabetos. 82% do total de habitantes do Brasil não sabiam ler nem escrever. Foi no início do século XIX, quando o país se tornou sede da coroa portuguesa, que o Brasil começou a mudar. Foram surgindo as primeiras fábricas, um banco nacional e a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. As fazendas se modernizaram e as cidades se desenvolveram. Bem no começo, muitas dessas melhorias se deviam à contribuição dos habitantes com mais recursos, que em troca recebiam benefícios e títulos de nobreza do regente, Dom João. Era um grande prestígio ser amigo do rei e circular na intimidade da corte. E a elite colonial se esforçava bastante para passar uma imagem de fidalguia, imitando os costumes europeus. As mulheres, vestidas da cabeça aos pés, usavam uma capa quase sempre de lã. Em pleno verão tropical, saíam de casa sempre acompanhadas dos pais, dos maridos ou dos irmãos e de muitas mucamas. E foi sobre essas jovens brasileiras que o pintor francês Jean-Baptiste Debray lamentou a falta de instrução. Ele, que chegou ao país em 1816, relatou os últimos anos ali do Brasil colônia e o início do que seria um reino europeu na América. O artista observou que a formação dessas moças se restringia a recitar preces de cor e a calcular de memória, sem saber escrever nem fazer operações matemáticas. Os pais e os maridos delas favoreciam essa ignorância, a fim de cortar pela raiz as possíveis correspondências amorosas. Isso mesmo, eles tinham medo que elas escrevessem para outros homens ou lessem as cartas, os bilhetes deles. Mas algumas delas deram um jeito de construir uma linguagem usando tipos diferentes de flores, como um código que podia ser interpretado para combinar encontros, flertar, paquerar às escondidas. As famílias mais ricas iam a espetáculos e aos bailes. As mais pobres se reuniam em casa mesmo ou nos locais públicos, especialmente na igreja, e todo mundo participava das festas religiosas das cidades, das vilas, que eram muito populares e que eram realizadas principalmente durante o dia, porque a eletricidade só chegaria ao Brasil no fim do século XIX.
Mais ou menos quando os primeiros telefones foram instalados no Rio de Janeiro, em 1883. O telégrafo surgiu antes, em 1857, mas a maioria das pessoas se comunicava mesmo por meio de cartas, que podiam levar meses para chegar ao destino. Para se informar, havia os jornais e as revistas. Isso para quem sabia ler, claro. O meio de transporte mais comum era a montaria, em cavalos e burros. A liteira ou cadeirinha carregada por escravos era uma opção das senhoras endinheiradas, por exemplo. Os veículos com rodas puxados por animais passaram a ser mais usados com a chegada da família real. Os hábitos higiênicos deixavam a desejar. Os banhos completos eram raros e em poucas ocasiões durante o ano, e muita gente só lavava mesmo algumas partes do corpo e às vezes trocava de roupa em seguida. Todos os dias pela manhã era costume lavar as mãos, o rosto e limpar pelo menos os dentes da frente. 1 ou 2 vezes por mês os pés eram lavados, a cabeça quase nunca. Claro que isso podia variar e dependia dos costumes de cada lugar, mas a maioria das casas no Brasil também não tinham banheiro, água encanada, nem esgoto. As fezes e a urina eram feitas em pinicos ou num buraco no chão do quintal e depois recolhidas por escravos e despejadas no mar ou em terrenos baldios. Um surto de febre amarela infectou quase 100.000 pessoas no Rio de Janeiro na metade do século XIX, causado justamente pelas altas temperaturas aliadas à falta de saneamento. Para comer, arroz, feijão e farinha de mandioca era o prato básico dos brasileiros, influenciado pela cultura indígena, além das contribuições da África e de outros países com o passar do tempo. Milho verde, banana, pimenta, azeite de dendê, leite de coco, carne de porco e doces à base de ovos também faziam parte do cardápio. O sorvete chegou ao Brasil em 1834 e tinha hora marcada para ser servido, pois sem energia elétrica era preciso consumir assim que ficasse pronto ou derretia logo. O gelo vinha de longe, chegava de navio. Nas manifestações culturais, o povo construía o que seria uma identidade brasileira, também com muitas influências estrangeiras, do romantismo na literatura, da música erudita ao frevo e marchinhas do carnaval, a tradição da festa junina, a capoeira, a arte religiosa, histórica ou do cotidiano. As mudanças no país eram percebidas pelos viajantes que visitavam o Rio de Janeiro, por exemplo, especialmente nas últimas décadas do século XIX, nas principais vias da cidade como a Rua do Ouvidor, e reunia todas as últimas tendências da moda parisiense e o que havia de mais elegante na Europa, atraindo as requintadas damas e os mais distintos cavalheiros da época. Enquanto isso, mulheres e homens escravizados trabalhavam em grandes propriedades rurais, em minas de ouro e também em tarefas domésticas. Os que dormiam nas senzalas comiam alimentos de má qualidade e recebiam castigos físicos, assim como os chamados escravos de ganho que trabalhavam nas cidades para sustentar os seus donos, aqueles que eram mais pobres. Já os filhos dos proprietários eram mandados para estudar no exterior ou em grandes cidades como Rio de Janeiro e Recife, onde poderiam frequentar boas escolas, se formar em faculdades e conseguir bons empregos na indústria ou no comércio, além da indicação para altos cargos. O imperador Dom Pedro II proibiu o tráfico de escravos em 1850 e a escravidão só seria abolida de vez em 1888, com forte oposição de vários poderosos da época que exigiam indenização. O senador João Maurício Vanderlei, o barão de Cotegipe, porta-voz da bancada escravista no Senado, declarou que a abolição mergulharia o país em uma crise econômica com consequências políticas. E com a sanção da Lei Áurea pela princesa Isabel, ele afirmou que isso causaria o fim do império. Precisamos dos escravos. A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono, foram as palavras dele para a princesa.
E, de fato, os militares chegariam ao poder no ano seguinte com o golpe republicano, também resultado da insatisfação com os rumos da Guerra do Paraguai, que durou mais de 5 anos, de 1864 a 1870. Levou à morte de milhares de combatentes de todos os países envolvidos, além de deixar o Brasil endividado. Os ex-escravos recém-libertados não tinham direito à terra nem acesso à educação. Marginalizados, muitos buscaram empregos de baixos salários nas cidades, onde moravam nas periferias. Aos poucos, os imigrantes europeus chegaram ao país para substituir a mão de obra escrava. A partir de 1890, a economia já é voltada para o comércio externo. O café, os couros e as peles eram os principais produtos de exportação. Mas a cultura do algodão também cresceu para alimentar a indústria de tecidos. A elite rural do final do século era formada por latifundiários e pecuaristas, que seriam os coronéis da Primeira República. Nos centros urbanos seriam os exportadores de café e da borracha, os grandes agentes financeiros e as altas patentes militares. A classe média era um grupo formado por funcionários públicos, pequenos comerciantes e profissionais liberais. Com os sertanejos e os caboclos que viviam nos rincões no interior do país, essa era a sociedade brasileira que se despedia do século XIX e via raiar o século XX. Muito obrigada por assistir, deixe um like se gostou, se inscreva para acompanhar as novidades do canal e até a próxima com uma história a mais.